Amém, pessoal. Estamos novamente aqui de novo, né? Como eu falei, a gente não podemos dar tempo, né? Acima do tempo, porque o tempo está se passando. 1000 anos é como fosse um piscar de olhos diante de Deus. E nós temos que ter essa consciência, a consciência da fé, a consciência de Deus, a consciência da verdade em relação ao chamado, à missão nesse campo, aqueles que Deus pôde ter chamado pelo nome. Então não podemos dar tempo, temos que batalhar, temos que lutar. A nossa batalha não é contra o sangue e a carne, mas é contra o ato espiritual. O lado espiritual é forte, aonde o diabo ele pôde se fazer local presente. Quando Jesus ele havia subido ao monte, depois que ele foi batizado pelo João Batista, que ele recebeu o selo da promessa. Não foi fácil quando Jesus ele chegou diante do tanque do batismo, ali no Rio Jordão, na bacia do Rio Jordão, avistava João Batista. O João Batista havia olhado a chegada do Filho de Deus, do Rabi, e ele achava que não era digno de poder desatar a sandália dos seus pés, mas Jesus, ele tinha que ser batizado para podê-lo cumprimentá-lo, o reino de Deus aqui na terra. Então ele deixou isso em forma de exemplo. Então existe aí milhões de pessoas que estão pagão, existe aqueles que estão aí, pai, mãe, família que estão batizando seu filho aí inocentemente, e que essas crianças têm sido vítimas do ataque do diabo, porque criança não tem pecado, criança é inocente, é um anjo de Deus. Se ela tiver de partir hoje, da forma que for, do jeito que for acontecer, dela partir hoje, ela já é salva pelo poder de Deus. A Bíblia nos dá essa certeza. Jesus falou: deixa vir a mim as criancinhas que faz parte do reino dos céus, do reino de Deus. Então, uma das coisas que nós falamos é que nós temos que estar atento, não é? A vir conhecer essa verdade, fazendo que essa verdade chegue até você. Só podemos batizá-lo depois que Deus ele poder a gente vir conhecer, Deus fazer a gente vir conhecer essa verdade destampada debaixo dos nossos olhos. Como assim, evangelista, irmão Valmir? Muitas vezes você tem se perguntado, ou você vem a me perguntá-lo. São pessoas que não faz parte do culto. Temos que poder ir-lo, o templo, a igreja, de poder participá-lo do culto evangélico, pela manhã, tarde, noite, aonde está o nosso pastor, os pastor que tem cuidado do seu rebanho, das suas ovelhas, pastor que tem lançado de corpo e alma, que tem tido uma vida no altar de Deus, se colocado no altar de Deus pela manhã, pelas madrugadas, em consagração, em jejum, pessoas que têm se lançado. E existe aí milhões e milhares de pastor, bispo, evangelista, homem do campo, da cidade. São filhos, são filhas, são servos, serva, são presbítero, obreiro, membro, diácono, diaconisa. Então Deus levantou esse povão. Não foi à toa. Então hoje essas pessoas estão aí na porta da sua casa para poder você recebê-lo com bem-vindo e levantar a mão para o céu de poder ouvi-lo, a verdade chegar destampadamente aí mediante a sua pessoa. Nós temos que louvar a Deus. É como o caso meu, né? Estava de passagem ali no estado do Rio, a minha cidade natal. Quando eu estava passando, atribulado, cheio de problemas e não suportando mais a vida, um dia eu estava de saída, juntamente com um amigo, a gente estava indo até um show do Roberto Carlos,
foi quando a gente estava de passagem numa cidade chamada Duque de Caxias. A gente dependia de 2 coletivos. E quando chegou lá no terminal de Duque de Caxias, tinha uma casa da bênção de Deus, o templo da casa da bênção, o tabernáculo, Evangelho do Senhor Jesus. E foi ali que a moça estendeu a sua mão, me passando o convite e me convidando para que eu entrasse da porta por lá de dentro, daquele templo, daquela igreja, para que eu viesse participar daquele grande movimento de fé, de libertação, de salvação. Foi aonde eu pude ter a liberdade espontânea de poder passar da porta para o lado de dentro, assentando no último banco. Eu pude ter ouvido, ter tido essa oportunidade de poder sentar e ouvir o momento como aquele do pastor pregoar o arrependimento de todos os tempos. Foi aonde que, após o culto, eu pude chegar diante do púlpito, levantando a minha mão e aceitando o Senhor como Salvador da minha vida e da minha alma. Eu pude ter feito essa aliança naquele dia. Então, a partir daquele momento, eu passei a cultuá-lo. Não foi nada fácil, foi muita luta, muita tribulação, muito sofrimento em relação à minha pessoa, muito ataque do diabo, muitas influências onde o diabo pode ter investido na minha vida. Mas quando o diabo se levanta, a queda dele é forte. E eu continuei no pique, continuei caminhando pelo poder da fé, pelo poder de Deus. Eu não tinha ninguém para poder me orientá-lo, mas eu tinha uma fé imensa diante de Deus. É aonde que eu já levantava depositando a minha fé em Deus e sabendo que só Deus era o último que pudesse vir me alcançá-lo e me abençoá-lo a minha vida.